e falar pra vocês que a água no pudim é o pulo do gato pra poder fazer um bolo pudim, ou então bolodinho, né, como vende nas padarias, perfeito, com um bolo de chocolate super econômico. Meus amigos, a sua sobremesa do final de semana acabou de chegar. Então antes de eu ir pra receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Vou começar fazendo esse pudim, meus amigos, diferente, colocando, ó, água fervendo, ó, vai subir vapor aí, vai embaçar tudo, é porque essa água tá fervendo, é isso mesmo, tá fervendo. O que você vai fazer com água fervendo? Nunca viu um pudim com água fervendo? Vamos lente, vamos. Ih, essa lente embaçou, não quer desembaçar não, pessoal. Aí, agora desembaçou um pouquinho, demorou, mas desembaçou. Que pudim que você faz com água fervendo? Eu não tô entendendo nada. Aqui, olha, eu vou pegar... Então, já, aqui de cara, você já tá vendo o melhor mise en place do Brasil, que é da minha mulher. Ela já até escreveu pra vocês, ó. Vou usar 2 xícaras de leite em pó, que gira em torno de 200 gramas. Porque nós vamos fazer uma espécie de leite condensado aqui agora, neste momento, tá bom? Will, posso fazer aquele pudim tradicional, que é uma latinha de leite, uma lata de leite condensado, 3 ovos? Pode, não tem problema nenhum. Só que esse pudim aqui, feito com leite em pó, que eu vou mostrar pra vocês, ele adere melhor nesse bolo pudim que eu vou ensinar. Por isso que eu estou ensinando pra vocês dessa forma. Mas você pode fazer o pudim que você quiser. Só não garanto que vai aderir tão bem quanto esse aqui. Como eu falei, 2 xícaras ou 200 gramas, né? Junto com açúcar. Pode ver aqui, ó, meia xícara de açúcar. Melhor mise en place do Brasil, vocês estão lembrados, né? Agora eu vou bater esse trem aqui, pessoal. Pronto, meus amigos, terminei o processo aqui, ó. E agora, pra finalizar, eu vou acrescentar, ó, 3 ovos, tá bom? 3 ovos, ó. Coloquei aqui e vou continuar batendo, sem parar. Pronto, massa de pudim perfeitamente pronta. Transformei o leite em pó em leite condensado e agora acrescentei os ovos para poder dar aquela consistência cremosa de pudim. Lembrando, pode fazer a receita de pudim que quiser. Vocês aí que estão com os dedinhos nervosos para poder criticar, vocês podem fazer a receita que quiser, tá bom? Ah, detalhe, vocês viram que no começo eu coloquei água, né? Você pode substituir por leite se você quiser, vai ficar mais cremoso e mais gostoso. Porém, tem aquele lance da aderência, etc e tal, que eu já expliquei. Combinado? Então, vou reservar isso aqui, ó, e vamos embora pro bolo de chocolate. Minha Nossa Senhora. Vocês estão vendo aqui, eu não sou porco não, viu, meus amigos? Eu não sou não. É que aqui nós vamos reaproveitar o mesmo liquidificador do pudim pra gente fazer o bolo de chocolate, tá? Lembrando, eu tenho aqui, ó, o melhor mise en place do Brasil, ó. Já vem até escrito sua quantidade em gramas, olha só. Vamos colocar aqui, ó, 100 ml de óleo, que equivale a 90 gramas. Você sabe por que 100 ml equivale a 90 gramas de óleo? Se você sabe, coloca aí embaixo pra mim nos comentários. Tem muita gente que confunde. Uai, 100 ml não é o mesmo de 100 gramas? 100 gramas não é o mesmo de 100 ml? Não, não é. Pra óleo, não. Se você sabe o porquê, deixa embaixo pra mim nos comentários. Quero ver se vocês aí são espertos, né? Ó, vou colocar o óleo, tá bom? Ó, colocado. Vou colocar o leite, que é 100 ml. Dessa vez o leite é 100 ml, não é 100 gramas. Por quê? Deixa pra mim nos comentários. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Vou adicionar 2 ovinhos, que dessa vez não tá ovo de codorna, porque antigamente eu pegava uns ovos aqui ruim, mas pequenininho, viu, pessoal? Se vocês até morar aqui em BH e quiser saber onde que eu tô cobrando esses ovão, que dá o mesmo preço dos pequenininhos, deixa aí embaixo nos comentários também que eu falo o nome do lugar pra você, tá bom? Vou colocar, ó, chocolate em pó. Tô usando chocolate 50%. Ô Will, posso usar chocolatado? Pode. Aí você diminui um pouco no açúcar, tá bom? Ó, meia xícara equivalente a 60 gramas. Vou colocar aqui, né, separadinho, cheio de carinha do melhor mise en place do Brasil. Vou colocar o açúcar. Meia xícara equivalente a 90 gramas. Sei que muita gente vai perguntar, sua xícara que você usa é de quanto, Will? É de 240 ml, pessoal. Vou colocar agora, é claro, uma pitadinha de sal, ó, para realçar o sabor desse bolo de chocolate. Vou liquidificar esse trem aqui, ó.
Liquidifiquei aqui por 1 minutinho. Agora eu vou colocar, ó, a farinha de trigo, tá bom? Uma xícara que tá 200 gramas, mas eu acho que o melhor mise en place do Brasil errou aqui, porque uma xícara não é 200 gramas, uma xícara é 120 gramas. Mas eu vou colocar aqui, ó, a correção dessa medição aqui embaixo pra vocês, tá bom? Tá passando aí na legenda. Acho que o melhor mise en place do Brasil errou dessa vez. Coloca aí nos comentários pra mim. Débora, presta atenção pra você não jogar o Will pras cobras, não deixar o Will na mão. Vou colocar 2/3, tá? Não é uma colher cheia, 2/3 de fermento em pó, tá bom? Agora eu vou só liquidificar isso aqui, só pra misturar a farinha de trigo. Não bata muito pro seu bolo não ficar maçudo, tá bom? Ó, você viu aqui, ó, foi rápido, é um jogo rápido. Vou até acabar de mexer aqui, ó, com o fouet mesmo, ó. E tá pronta a nossa deliciosa... Olha que massa linda, pessoal, olha, dá pra vocês perceberem? Show, né? Agora sim, bora lá pra montagem do nosso bolo pudim. Como vocês podem ver que aqui dentro da forma, ó, já tá uma forma caramelizada. Antes de eu falar desse caramelo aqui, ó, eu queria te falar que aqui tem 18 centímetros de diâmetro, tá? E 10 centímetros de profundidade. Porém, nós não vamos usar esse 10 centímetros de profundidade. É porque minha forma ela é um pouco funda mesmo. Eu vou usar a metade disso, porque senão nosso bolo fica bem alto. Não vai ficar tão legal, né? Você pode usar até aquela forma 30 por 20 para poder fazer esse pudim, que ela é retangular, também vai dar super certo, tá bom? Ela vai ficar um pouco mais fininha e vai ficar perfeita. Eu aqui fiz essa calda perfeita de caramelo, vocês podem ver que ela é bem dourada, né? Sei que muita gente tem receitas de calda de caramelo, não tem segredo nenhum, mas essa minha aqui, ela tem 2 dicas que eu vou te falar que deixa ela perfeita para ela ficar espelhadinha, douradinha, tá? É rápido, é jogo rápido, ó. Eu coloquei o açúcar dentro da panela já quente, vocês podem ver aí, né? O açúcar que eu tô usando é açúcar refinado. Derreteu tudo aqui, ó, vocês podem ver. Eu vou colocar água fervendo no cantinho da panela. Porque quando essa água ela for distribuindo ao todo, né, no decorrer da panela aqui desse nosso caramelo, ela já vai incorporando e diluindo, ela não vai empedrar. Então você não vai ter uma calda empedrada, tá bom? Água fervendo no cantinho da panela. E a medida é simples. A cada 1 xícara de açúcar, você usa meia de água fervendo, tá bom? E olha aí, eu já simplesmente coloquei, já diluiu tudo, já tá pronta a calda. Porém, vem a segunda dica. Para não deixar essa calda cristalizar, ou seja, ela ficar dura e fazer o seu bolo pudim ou o pudim agarrar na forma, eu coloco aqui, ó, limão. 5 gotinhas de limão é o que basta, tá bom? Não precisa mais que isso e pode ficar tranquilo, não vai ficar com gosto de limão, eu garanto, tá bom? Agora eu vou desligar o fogo, simplesmente chuchei aqui dentro da minha forma para deixar ele esfriar. E ficou desse jeito, ó, perfeitinho, no jeito, tá vendo? Ó, essa dica aqui dessa calda tem que ir direto pro seu caderninho, viu? Se você não quiser fazer a calda do Will, faça a sua aí mesmo, vai dar certo também. Ó, como eu vou assar aqui em banho-maria, já vou até colocar aqui dentro de uma vez, dar uma forma maior, tá bom? E aqui eu vou adicionar as nossas massas, né? Aqui tá o do pudim e aqui tá o do bolo de chocolate. Primeiro, nós sempre adicionamos a massa do bolo, tá? Massa do bolo já colocada, agora sim eu vou pegar, ó, a massa do pudim que eu reservei aqui, ó. Vocês podem ver que ela tá bem espumosa, né? Então o que eu vou fazer? Vou colocar uma peneira aqui para poder separar essa espuma, tá bom? Ô Will, tem problema se eu colocar com a espuma e tudo? Não tem problema nenhum. Pronto, ó, já colocado. E eu coloquei um pouquinho acima, ó, da metade, como vocês podem ver, tá? Eu acho que vai dar até uma camadinha mais grossa de pudim. Pode ficar tranquilo que esse pudim ele vai descer e vai formar o pudim lá embaixo, tá, meus amigos? Agora, ó, eu vou simplesmente colocar água quente aqui, ó. Porém, essa água quente aqui, ela tem um segredinho, tá? Você só vai colocar no nível que for ficar a massa do seu pudim. Ou seja, não vai colocar todo. O pudim, ele vai cozinhar mais ou menos até que... Ai, queimou minha mão. Ai, 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 ai. Queimou minha mão, mas não tem problema não. Ó, o pudim ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, nesse nível aqui. Então você coloca até aqui de água. Porque se ele passar do nível do pudim e for fazer cozinhar o do bolo, pode correr o risco do seu bolo ficar um pouco maçudo, mais empatumado, tá bom? Isso aí é só uma dica, não vai comprometer em nada a sua receita, tá? Ó, agora eu vou levar isso aqui pra assar
forno pré-aquecido 180 graus a 200 graus no máximo. Vou deixar lá em torno de 50 minutos a 1 hora. Qualquer coisa, é só fazer o teste do palito. Enfiou, saiu sequinho, tá pronto. Então, bora levar isso aqui pro forno. Agora é hora de fazer a sua boquinha virar um brejo. Olha só a qualidade desse bolo pudim, meus amigos e minhas amigas. Ou bolodim, né? Do jeito que nós chamávamos na padaria. Olha a cremosidade, olha essa divisão perfeita. E esse bolo, meus amigos, façam que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Certeza que eu tô fazendo a sua boquinha aí virar o brejo, não tô? Então ajuda o Willzinho aqui, sinta o dedo, carca o dedo com força nesse like se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Faz essa receitola e me marca, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!